Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez, apresentando o ensino e a instrução da palavra do Senhor para o meu e para o coração de cada um de vocês que estão aqui e você que vai assistir a este sermão, a esta gravação, a esta instrução aí pela internet. Abra a sua revista da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7. Esse trimestre, como todos sabem, estamos estudando o livro de Juízes e Ruth, histórias do passado, alertas para o presente. E temos estudado aí, ao longo desses quase 2 meses, alguns dos juízes que fizeram a história em Israel. E hoje chegou a vez de nós, dentre os juízes, estudarmos o juiz chamado Sansão. Hoje é o dia de nós estudarmos Sansão, que é considerado o último juiz de Israel. Abra a sua revista, lição de número 7, Juízes 13 a 16, Sansão, o 12º juiz de Israel. Texto áureo: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Juízes, capítulo 13, verso 5. A leitura bíblica com todos está ali em Juízes, capítulo 13, verso 1 ao 18. Você faça essa leitura depois com calma. A verdade prática: Sansão foi um homem de grande força física e pequena força moral. Eu acho que essa verdade prática, ela resume muito o que nós temos para falar esta manhã. Um homem de uma força sobre-humana, com habilidades, poderes, diríamos, sobre-humanos, porém com fraquezas, com pequenezas em sua moral e em seu caráter. A lição, ela foi dividida em 3 partes, Nós entendermos quem foi Sansão, os erros de Sansão e o final de Sansão, com a sua restauração final e com o cumprimento da sua missão. Ao final, Sansão, ele cumpriu o propósito pelo qual Deus o havia levantado. É interessante, irmãos, nós verificarmos que Sansão, ele perfaz o que nós chamamos de arquétipo do herói. Para quem assiste ou costuma assistir filmes de heróis, nós temos aí os heróis da Marvel, os heróis da DC. O pessoal que é mais jovem sabe do que eu estou falando. Os heróis, eles perfazem um arquétipo, que é a sua chamada jornada de ascensão para cumprir uma missão, que nós chamamos de jornada do herói, que ela inclui a sua ascensão rumo a um propósito, rumo a uma missão. É a sua ruína ou a sua queda, quando ele está no auge da sua missão. E, por fim, a sua restauração ou redenção final, aonde o herói dá aquela virada de narrativa e ele acaba vencendo e triunfando e todo mundo sai do cinema feliz. Sansão não é diferente. Sansão, ele tem a sua ascensão rumo a um propósito, que era libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus.
Sansão, ele tem a sua ruína. Ele cai no meio dessa caminhada, no meio desta jornada, no meio desta aventura. Ele tem a sua queda, ele tem o seu fracasso. Mas por fim, nós temos uma virada ao final, aonde ele acaba derrotando os seus inimigos, ou pelo menos tendo, naquele momento, uma vitória sobre aqueles que o afligiam, sobre aqueles que o perseguiam e perseguiam ao seu povo. A gente tem que entender que a história de Gideão, ela se passa aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, ali na cidade de Zorá, região da Cananéia, que hoje é a Palestina, próximo ao que nós chamamos da faixa de Gaza. E é interessante que o povo de Israel, ele estava ali cativo por 40 anos. 40 anos cativo para os filisteus. E aqui é interessante a gente tocar nesse ponto, porque era um cativeiro diferente. Não era um cativeiro de natureza militar, ou um cativeiro de natureza política meramente, como foram em outras situações, com os babilônios, com os assírios, com os próprios romanos. Ali os israelitas, eles tinham um cativeiro cultural. Por quê? Porque eles absorveram a cultura, os hábitos, os costumes daquele povo. Eles passaram a se misturar com os costumes pagãos, com os costumes religiosos, com os costumes culturais, com as práticas culturais e abomináveis diante de Deus daquele povo da região da Cananéia, os filisteus. Então era muito maior do que um cativeiro militar ou um cativeiro de natureza política. Era um cativeiro da sua mente, das suas ideologias, das suas cosmovisões. Queridos, e quantos de nós, quantas igrejas hoje estão presas neste cativeiro de ideias? Cativeiro ideológico, cativeiro de pensamento, cativeiro de cosmovisão. E o que é cosmovisão? Eu já falei outras vezes aqui. A cosmovisão é a percepção de mundo. A cosmovisão é a forma como você e eu enxergamos o mundo que está em nossa volta. E nós, cristãos, temos como lente de cosmovisão a palavra de Deus. Nós enxergamos a vida, nós enxergamos a jornada nesta vida através dos preceitos e dos princípios da palavra de Deus. Só que muitas das vezes, muitas igrejas, muitos ministérios, muitos pregadores, muitos que estão aí com destaque nas redes sociais, nas mídias, muitas das vezes com milhões de seguidores, eles estão trazendo preceitos mundanos, preceitos da cultura deste mundo, preceitos da cultura deste século para dentro da igreja. Há igrejas que você vai, meus irmãos, que você já não sabe mais se você está numa igreja ou se você está em algum outro lugar qualquer. Há pregadores que hoje pregam mais palavras como se fosse coaching do que realmente palavras que confrontam, palavras que tocam a alma humana, que tocam a minha vida, que tocam a sua vida, palavras que geram transformação. Porque se a palavra ela não gerar transformação na sua vida, ela é uma palavra vazia. E você vai em muitas igrejas onde é apenas aquela palavra que afaga, que massageia o seu ego e a sua vida, e não que te confronta, e não que gera mudanças. Então nós vemos as cosmovisões seculares, as cosmovisões mundanas entrando dentro da igreja.
e práticas mundanas ocorrendo dentro da igreja e se normalizando. O pecado, a corrupção, os desvios doutrinários, os desvios éticos, os desvios de moral ocorrendo dentro de muitas igrejas e se normalizando, passando a fazer parte da cultura. Queridos, precisamos de uma cultura do reino, precisamos de uma identidade cristã e não podemos abrir mão dos nossos valores, não podemos abrir mão da nossa cultura cristã, da nossa identidade cristã, repito. Não podemos, como fez Israel. Israel estava num cativeiro, repito, muito mais do que político ou militar. Israel estava num cativeiro de sua mente. Porque ao absorver a cultura da região da Cananeia, a cultura dos filisteus, a cultura pagã dos filisteus, eles estavam aprisionados pelo pecado. Isso é importante para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Estavam ligados ao pecado, à idolatria, eles haviam se esquecido da lei do Senhor. E que nós, como igreja, hoje, não possamos esquecer da lei do Senhor que está nas nossas mãos. Amém? E diz a Bíblia que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Verso 4. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Verso 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impeli-lo de quando em quando para o campo de Manedã, entre Zorá e Estaol. Aqui em Juízes, capítulo 13, verso 2 e 5, verso 24 e 25. Esse pequeno texto que nós lemos me chama a atenção em algumas coisas. Primeiro, que a mãe de Sansão, ela era estéril. Então veja que o nascimento de Sansão, o nascimento do nosso herói bíblico, do nosso super-herói bíblico, já começa com um milagre. Um milagre de uma mulher estéril, de uma mulher com o seu útero fechado. Interessante também que a leitura nos traz o nome do pai, Manoá, porém não apresenta o nome da mãe. E a Bíblia não traz isso de forma expressa. Só que segundo alguns estudos de literatura rabínica, o nome dela seria Hazeleupone. Hazeleupone. O nome dela é encontrado lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 3. Mas é claro, não há uma certeza, é apenas uma curiosidade da Bíblia que nós estamos trazendo, mas não há uma certeza de que este seja o nome. Mas, segundo estudos da literatura rabínica, Hazeleupone seria o nome da mãe de Sansão. Outra coisa interessante, as mulheres que eram estéril naquela época, elas eram mulheres sem valor. Eram mulheres que, às vistas da sociedade, não tinham utilidade alguma e viviam às sombras e envergonhadas por essa sua situação física. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que a Bíblia ela não apresenta a constituição física de Sansão. Não apresenta, não diz se ele era alto, se ele era forte, se ele era musculoso,
se ele tinha muitos músculos, se ele era aquele estereótipo que nós temos dos heróis dentro do imaginário da cultura popular, cara alto, grande, forte, cheio de músculos. Não vemos isso. Ela apenas fala que o Espírito do Senhor o impelia, o movia de quando em quando, de tempos em tempos. Então veja que a força de Sansão não vinha do sol, ou não vinha de um anel alienígena, ou não vinha da mordida de uma aranha. O poder de Sansão, a força de Sansão, vinha diretamente do poder do Espírito Santo de Deus. Deus o movia, Deus o impelia, Deus o impulsionava através do seu Espírito Santo. E eu fiquei perguntando, mas por que o texto não traz a descrição física de Sansão? E eu cheguei a uma conclusão minha, pessoal, é que para que o destaque não seja dele, para que o destaque seja exclusivamente do Espírito de Deus. Porque o poder vinha dele, a força vinha dele, a ousadia vinha dele, e as obras e os feitos sobre-humanos que Sansão realizou foram todos realizados no poder do Espírito de Deus. Glória a Deus. E quem era Sansão? Sansão, em hebraico, semes, mas significa como o sol, ou pequeno sol. O nascimento foi um milagre, como nós já falamos, e ele tinha uma missão dentro da jornada do herói de libertar o seu povo do cativeiro filisteu. Glória a Deus. Outra informação importante, Sansão foi o último juiz de Israel, como nós referimos no início, e ele julgou sobre Israel por 20 anos. Foram 20 anos que Sansão foi juiz em Israel. Outra coisa que nós lemos naquele primeiro texto, lá de Juízes 13, que diz o anjo ao pai de Sansão, que ele será nazireu de Deus, porquanto não passará navalha sobre a sua cabeça. E o que vem a ser o nazireado? O que vem a ser esse princípio ou esse instituto dentro da Bíblia? O voto de nazireado, meus irmãos, é um voto que deveria ser para toda a vida ou por um período determinado de duração desse voto. Nós temos que ir lá no livro de Números, no capítulo 6, verso 2 ao 8, se você quiser acompanhar. Livro de Números, no capítulo 6, verso 2 ao 8. Diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor. Aqui eu tenho informações importantes, né? Para quem diz que a Bíblia é machista, veja que o voto poderia ser feito por homens e por mulheres, ou seja, homens e mulheres separados para o Senhor. Tá? Homens e mulheres separados para o Senhor, para estar separado, santificado, viver uma vida de santidade, de separação para o Senhor. Isso era o voto do nazireado. Verso 3. Veja as regras. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Então, nada de uva na vida do nazireu. Seja o suco, seja o vinagre, seja as cascas, seja o caroço das uvas. Segunda regra do nazireado:
Todos os dias do voto do seu nazereado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Olha só, segunda regra, nada de navalha, nada de gilete passando na cabeça, tá? Cabelo vai crescer naturalmente, livremente, enquanto durar o tempo do voto. Repito, que pode ser a vida inteira ou pode ser por um determinado período. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de morto, seja seu pai ou por sua mãe, seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazereado do seu Deus está sobre a sua cabeça. E todos os dias do seu nazereado, santo será ao Senhor. Então, não beberá bebida, não consumirá nada que tenha uva, nem as cascas, nem os caroços. Não raspará a cabeça, deixará o cabelo crescer, e ele não tocará o corpo morto. Seja pai, mãe, irmão, qualquer pessoa, porque enquanto durar o seu voto, todos os dias do voto, ele será santo diante do Senhor. Diante do Senhor. Então veja que vários aspectos, são importantes dentro do voto do nazereado, mas o mais importante é a separação. A questão da bebida alcoólica, a questão do vinho, a questão do raspar a cabeça, a questão do não se contaminar ao tocar em corpos mortos, são apenas simbolismos, meus irmãos. São símbolos. São símbolos. O mais importante de tudo é a sua vida de santidade. É a sua vida dedicada ao Senhor. Queridos, muitas das vezes nós, hoje, queremos nos ligar a simbologias. Nós queremos nos ligar a simbologias, como se isso fosse fazer alguma diferença na minha vida ou na sua vida. São símbolos. Queridos, não vai ser uma camisa escrito Jesus que vai tornar você mais santo. Não vai ser um cordão, uma medalha com um crucifixo que vai tornar você mais santo. Não vai ser a barba grande ou o cabelo grande que vai tornar você mais santo. Não vai ser a cor da sua roupa, branca, preta, azul, amarela, que vai tornar você mais santo. Não vai ser um adesivo escrito 100% Jesus lá no seu carro, que vai tornar você mais santo. Não vai ser uma postagem de um versículo lá no seu Instagram, que vai tornar você mais santo. O que vai tornar você mais santo é uma vida separada, santificada, diante do Senhor. Diferente. Mudança. Queridos, muitas das vezes nós mudamos a roupa, muitas das vezes nós largamos vícios, muitas das vezes nós abandonamos alguns hábitos, muitas das vezes nós até deixamos de frequentar alguns lugares e andar com alguns tipos de companhias, mas a cabeça continua a mesma. É mudança de cosmovisão. É trocar, é virar a chave. É virar a chave. É passar a compreender a realidade que está ao seu redor e ao meu redor de forma diferente. Não porque você tem que dar satisfação para a sociedade, mas porque você tem que seguir a um Deus que é santo. E no momento que você segue um Deus que é santo, o resto é consequência. Você é um bom marido, você é um bom filho, você é um bom pai, você é um bom cidadão, você é um bom eleitor, você é um bom trabalhador, você é um bom patrão. É consequência da vida daquele que segue ao Senhor. Queridos, símbolos não nos santificam. Imagens não nos santificam. O que nos santifica é mudança de conduta, é transformação de cosmovisão, é transformação da forma e da perspectiva como nós passamos a enxergar o mundo. E a lente de transformação
da minha vida e da sua vida está aqui, na palavra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quais foram os feitos de Sansão? Eu falei no início que Sansão ele tinha uma força, um poder de Deus, agia de forma sobre-humana na vida dele. E ele praticou feitos extraordinários. Eu não vou entrar dentro do contexto, né? Porque cada um desses feitos ele tem um contexto, tem uma história relacionada. Eu não vou entrar na história, eu vou entrar e vou falar dos feitos dele para que você tenha uma noção do poder, da ação do Espírito Santo na vida deste homem. O primeiro feito de Sansão está lá em Juízes 14, verso 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que o filho de Leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele de forma tão poderosa que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Sansão matou um leão com a mão desarmada. Outro feito de Sansão, lá em Juízes 14, verso 19. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos escalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Escalonitas, meus irmãos, são os filisteus, dependendo da sua Bíblia. Tem versões que vão trazer 30 filisteus, outras versões vão trazer 30 escalonitas. Mas por quê? Porque Escalon era uma das principais cidades dos filisteus. Era uma cidade importante, porque era uma cidade portuária. Ela, portanto, tinha saída para o mar, então era um grande centro comercial, financeiro e cultural ali dentre os filisteus. Então, os escalonitas simplesmente eram os filisteus que moravam na cidade de Ascalon. Ascalonitas, tá? Ascalonitas. Outro feito deles, ele apanhou 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas para queimar a plantação dos filisteus. Está lá em Juízes 15, 4 a 5, verso 4 a 5. E foi Sansão e pegou 300 raposas e tomou tochas e virou cauda a cauda e lhes pôs uma tocha no meio da cauda das duas. E chegou fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trigo e as vinhas e os olivais. Outro feito de Sansão, está lá em Juízes 15, verso 14. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, Sansão, por mais de uma vez, rompeu cordas, rompeu juncos, né, com muita facilidade, através do poder do Espírito de Deus. Outro feito de Sansão, está lá em Juízes 15, 15. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Sansão exterminou 1000 homens com a queixada de um jumento. Outro feito de Sansão, lá em Juízes 16, 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os seus ombros, e levou-as para cima do cume do monte que está defronte do Hebrom. Irmãos, Sansão ele carregou o portão da cidade de Gaza, que era outra grande cidade dos filisteus. Estima-se que o portão tinha aproximadamente 3 toneladas de peso. E a distância da onde Sansão estava até o monte Hebrom era de aproximadamente 60 quilômetros. Então veja,
60 quilômetros caminhando com um portão de aproximadamente 3 toneladas sobre os ombros. Ainda, o último feito de Sansão que a Bíblia relata de forma expressa. A gente acredita que muitos outros feitos ele realizou, porém, a Bíblia dá destaque no texto apenas a estas. Ele derrubou o templo do deus Dagon, que era o deus filisteu da agricultura, matando aproximadamente 3.000 pessoas que ali estavam adorando a esse deus pagão. Lá em Juízes 16, 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. E por fim, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 32, nós vemos Sansão ser listado entre os heróis da fé. Ali junto com Baraque, Jefité, Davi, Samuel e tantos outros homens de Deus que serviram ao Senhor ao longo de sua caminhada nessa terra. E falando agora sobre a queda de Sansão, aí eu convido você para abrir a sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15 em diante. 1 de João, capítulo 2, verso 15 em diante, que nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Esse texto ele fala sobre cobiça, sobre o desejo da carne, sobre o desejo dos olhos, sobre a exaltação, a autoexaltação, a soberba do indivíduo. Veja que Sansão, ele se enquadra dentro desses versos aqui de João. Sansão, ele pecou com os olhos, Sansão, ele pecou com a sua carne, e Sansão, ele pecou através da sua soberba. Através da sua soberba. A cobiça dos olhos se refere ao desejo descontrolado de olhar para coisas atraentes que lhes dá prazer pecaminoso. E assim foi Sansão. Sansão, ele se envolveu com mulheres. Sansão, como nós dissemos no início da lição, um homem com uma força física estupenda, sobre-humana, porém um homem com uma moral muito pequena, muito pequena. Diz ali em Juízes, no capítulo 14, e desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o povo do meu povo, para que tu vás e tome como mulher uma filha dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Cobiça dos olhos. Concupiscência dos olhos. A cobiça de Sansão levou a ele praticar o julgo desigual. Lá
Na 2 de Coríntios 6,14, Paulo escreve: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade, que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Sansão olhou, Sansão cobiçou, Sansão desejou uma filha daqueles que eram os inimigos do seu povo, daqueles que por 40 anos tinham tomado o seu povo como cativo. Veja, a cobiça leva o homem à ruína. E mais adiante, no capítulo 16, verso 1, vamos olhar, Juízes 16, verso 1 em diante. Diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. E você vê no verso 4: depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então veja, o pecado da cobiça dos olhos levou à cobiça da carne. Sansão passou a desejar uma mulher da vida e depois a esta outra mulher chamada Dalila. Ele se entregou completamente às paixões de sua carne, desobedecendo a voz dos seus pais, desobedecendo a lei do Senhor e descumprindo o seu voto de nazireado, o qual ele deveria estar separado, santificado ao Senhor. Ele descumpriu por completo. Ainda, para satisfazer a sua carne, foi o que ele fez. Ao matar o leão, alguns dias após, ele viu que dentro da carcaça do leão havia se formado uma colmeia, né? E, portanto, havia um mel fresco produzido pelas abelhas. E ele foi lá e provou do mel, ou seja, ele tocou no corpo morto. Tocou no corpo morto. Qual era a terceira regra do nazireado? Não tocar no corpo morto, para não se contaminar com aquele corpo. Podia ser do pai, podia ser da mãe, podia ser dos seus irmãos, de quem quer que fosse, e ele tocou no corpo de uma fera, de um animal morto, o leão que ele próprio havia matado. Ele entregou-se à cobiça dos olhos, entregou-se à concupiscência da sua carne, aos desejos imorais da sua carne, e ele ainda descumpriu a lei do Senhor, desobedeceu aos seus pais e quebrou o voto do seu nazireado. Sansão, ele passou a brincar com o pecado. Quando conheceu Dalila, todos conhecem a história, os filisteus a instruíram para que ela descobrisse o segredo da força sobre-humana de Sansão. Sansão ficou brincando com ela: olha, me amarra aí com cordas feitas de junco, de bambu, né, que ainda sejam frescos. Ela o amarrou e ele partiu como se fosse um pedaço de fio. Depois, olha, tu pode me amarrar aí com cordas novas, que ainda não tenham sido usadas. Ele também partiu como se fosse nada, né? Devido à força sobre-humana que ele tinha ao ser impelido pelo Espírito do Senhor. Ainda, amarra, faz 7 tranças no meu cabelo e amarra ali no fio de tear, naquela máquina de tear. E, da mesma forma, ele partiu e foi e teve contra os filisteus. Até que, ao final, ele acabou cedendo e contou, né, o segredo da sua força, a qual estava concentrada no cabelo. Mas por que o cabelo? Porque o cabelo, ele era o símbolo externo, ele era o símbolo exterior do seu voto de separação, do seu voto de santificação diante de Deus. E ao raspar o cabelo,
ele rompeu com aquele símbolo exterior que representava a separação, a santificação que ele tinha ao Senhor, o voto que o anjo havia anunciado ao seu pai para que fosse cumprido ao longo de toda a sua vida. Então, a raspagem do cabelo representa a quebra final do relacionamento, a quebra final da vida que ele tinha com o Senhor. Queridos, e por fim, cobiça dos olhos, a cobiça da carne, e nós vemos a soberba da vida. Sansão ficou cego, literalmente, ao ser pego pelos filisteus, ser aprisionado pelos filisteus, ele literalmente perdeu os 2 olhos. Mas, muito antes disso, Sansão ele já era cego, espiritualmente cego. Queridos, o pecado ele nos cega. O pecado nos cega. É por isso que o único pecado que não há perdão é você blasfemar contra o Espírito de Deus. Mas por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado. É o Espírito de Deus que nos dá a consciência que nós estamos transgredindo a vontade de Deus. É o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não habita em mim, o pecado ele é normalizado. Se o Espírito de Deus não está sobre a minha vida, eu vou pecar 1, 2, 3 e quantas vezes for, e aquilo para mim vai ser natural. Agora, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós cultivamos uma vida, um relacionamento com o Espírito de Deus, o Espírito Santo ele nos incomoda. O Espírito Santo ele vai lá e nos confronta. O Espírito Santo vai lá e fica nos dando um toque. Ei, isso aí está errado. Ei, não fala desse jeito. Ei, não proceda assim. Ei, você precisa fazer isso. Ei, você precisa deixar de fazer esse tipo de coisa. Ele fica confrontando. Ele fica falando ao teu ouvido. Faça isso, não faça isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É por isso que outro dia eu falando aqui à igreja, eu disse que me perguntaram, como é que eu tenho certeza da minha salvação? A resposta é, quando você sente o trabalho do Espírito de Deus na sua vida. Porque no momento que nós somos salvos e somos justificados pela fé que temos em Cristo, o Espírito Santo ele passa a nos santificar. E nesse processo de santificação, o Espírito Santo ele vai nos corrigindo, ele vai nos aconselhando, ele vai nos exaltando, ele vai nos mostrando o que é o certo e o que é o errado, ele vai nos dando a direção, o caminho que nós devemos prosseguir. E quando nós falhamos, ele está ali para nos confrontar. E diz aqui o texto, aqui no Juízes 16, verso 20, Juízes 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como antes, porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. Amarraram-no em 2 cadeias de bronze e girava ele moinho no cárcere. Veja, o Espírito de Deus já havia se separado dele, se afastado dele, e ele nem sabia. A falta de comunhão de Sansão com Deus, a sua cegueira espiritual, ela já era muito anterior à sua cegueira física. Ele sequer percebeu quando o Espírito de Deus se apartou dele, se afastou dele. Ele diz aqui, e ele se levantou, bem, eu vou partir para cima dos filisteus, eu vou quebrar geral como eu fiz antes, porque ele não tinha a consciência de que Deus já não estava mais com ele. Queridos, que nós possamos ter esse cuidado,
cultivarmos o Espírito de Deus, cultivarmos a comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias. Não só quando nós estamos aqui na escola bíblica, não só quando nós estamos no culto à noite, não só quando nós estamos ministrando aqui, cantando, pregando, tocando, servindo. Pregar, cantar, servir na igreja é consequência apenas de uma vida de comunhão. É consequência. Porque no momento que você tem uma vida de comunhão com Deus, você tem prazer de estar aqui de forma voluntária, servindo ao Senhor. Porque qual seria o desejo da nossa carne, meus irmãos? Num domingo de manhã, é estar em casa. É estar em casa. É estar lá no sofá, largado. Ou ainda nem ter levantado da cama. Esse é o desejo da nossa carne. Mas nós estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo um pouquinho mais juntos. Então nós temos que cultivar o Espírito de Deus, nós temos que cultivar esse relacionamento com Deus, todos os dias, na igreja e sobretudo fora dela, para que nós possamos refletir a luz de Deus a este mundo que está em trevas. A este mundo que está em trevas. Sansão, ele deixou de cultivar, na sua soberba, na cobiça dos seus olhos, aonde ele acabou caindo, onde ele acabou cedendo às paixões da sua carne. Queridos, o pecado é como um cárcere. O pecado é como um cárcere. O pecado é como uma prisão. E quanto mais você cai, quanto mais você pratica o pecado, mais acorrentado você fica a ele. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade espiritual, cultivar o Espírito Santo, nos relacionar com o Espírito Santo, para que o poder de Deus ele se aperfeiçoe em nós e que nós possamos ser cheios do Espírito, impelidos pelo Espírito, não para fazermos essas obras sobre-humanas que Sansão, o nosso personagem super-herói da Bíblia, mas para que nós possamos servir ao Senhor. Mas para que nós possamos amar ao próximo, perdoar ao próximo e fazer o que é certo e correto diante dos olhos do Senhor. Diante dos olhos do Senhor. A arrogância de Sansão lhe cegou. Ele não deu valor devido ao seu chamado. Ele não deu valor devido aos seus dons. Lá em Provérbios 3,7, não sejais sábios aos seus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Lá em Romanos 12,16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E lá na 1 de Coríntios, no capítulo 10, verso 12, diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Sansão não cuidou e ele acabou caindo. Mas, como nós dissemos no início, Sansão ele perfaz o arquétipo do herói. O arquétipo do herói, da jornada do herói, a ascensão rumo a uma missão, rumo a um propósito, a ruína e a restauração final, aonde o herói ele vence os seus inimigos. E não foi diferente com Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 16, verso 28, diz assim, então Sansão estava amarrado às colunas. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia.
e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então, ao final, o texto ele nos mostra que Sansão, ainda que por caminhos tortuosos, ainda que por caminhos pelos quais Deus não o havia guiado, ele, ao final, ele reconheceu a dependência de Deus, porque ele disse assim: Senhor, fortalece-me só mais esta vez. Me dá uma segunda chance, Senhor, pela última vez, que a tua força, que o teu poder venha sobre mim. Ele fala: lembra-te de mim, só mais essa vez, e me fortalece. Então aqui eu vejo que Sansão, ele, ainda que no último momento, houve um arrependimento, houve uma busca, houve o reconhecimento da sua dependência em relação ao Senhor. Mas a questão é que, ao final, ele clamou ao Senhor, ele reconheceu sim, que sem a força do Senhor ele não seria capaz de cumprir a sua missão. E o Senhor lhe deu uma última chance, e nesse momento ele conseguiu, como diz o texto, foram mais os mortos na morte de Sansão do que ao longo de sua vida. Então, queridos, que nós possamos, nesta manhã, ter esta reflexão, que nós possamos ter nesta manhã este pensamento de que a força do Senhor, ela opera em nós, e é através da força do Senhor que nós servimos, que nós amamos, que nós estamos caminhando esta jornada. E qual é o nosso propósito? No propósito de ir morar no céu. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito de cada um de nós. Servir ao Senhor nesta vida enquanto pudermos. E ao final da caminhada, nós alcançarmos um lugar de redenção, um lugar de vida eterna com o Senhor. Que nós possamos estar vigilantes. Que nós possamos, ao longo dessa caminhada, cultivar o Espírito de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, para que nós possamos fugir da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, que nós possamos nos afastar de sermos soberbos e arrogantes, mas sempre reconhecermos que tudo vem do Senhor, que a nossa força vem do Senhor, que a salvação vem do Senhor e que a vida eterna é prometida pelo Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.